Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galera, vamos começar nossa segundona com muita energia, muita coisa boa, essas vibrações que nos fazem melhor, para que a gente consiga, é claro, uma noite de muita aprendizagem, muita produtividade, né, gente? Isso que a gente sempre deseja para os nossos encontros. Sejam, então, todos muito bem-vindos, pessoal que nos acompanha. Todas as plataformas que o canal Educação chega, todas as plataformas que o nosso canal alcança. É sempre um prazer poder compartilhar minha sala de aula com vocês. No encontro passado, galera, a gente começou a falar sobre piadas, sobre textos humorísticos, textos cômicos. E aí, olha só, hoje a gente continua a partir daí, tá bom, gente? A gente continua falando sobre esses gêneros textuais que vão estar entre piada, anedota, memes e por aí vai, tá bom? Então a gente vai continuar por aí. Vai ser basicamente isso. Textos, questões, e a gente vai analisando as características das piadas juntinhos. Beleza, gente? Vamos que vamos, então. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro está começando. Vamos lá, olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula é de inglês. Estamos começando. Vocês vão conseguir certamente aproveitar muita coisa do nosso encontro dentro das linguagens como um todo, tanto para inglês, quanto para a língua portuguesa, quanto para as redações, quanto, é claro, também para as outras possibilidades de linguagens. E vamos que vamos. Nosso foco hoje, gêneros textuais, vamos focar naqueles gêneros conhecidos como gêneros humorísticos, tá bom, gente? Foco, então, nas piadas. Olha que legal. E aí, vamos que vamos. Hoje, dia 17 do mês de outubro. Vamos lá, olha só. O nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, vai estar se referindo aos gêneros textuais humorísticos, aqueles gêneros textuais que se ocupam de trazer humor, de gerar esse humor, seja através de um desconforto social, de uma crítica que é feita, seja a partir de alguma quebra de expectativa que é realizada dentro do próprio texto associado, é claro, com o nosso contexto, com a realidade em que nós estamos vivendo, que está sendo inserido o nosso texto. A partir disso, o nosso objetivo vai ser reconhecer as características do gênero piada. Então, quando você encontrar a piada, gêneros humorísticos, você já vai conseguir conhecer, reconhecer, identificar isto e conseguir, é claro, responder questões a partir disso, aplicando assim conhecimentos da língua inglesa. Da teoria à prática, vamos de interpretação textual e, é claro, vamos observar também algumas questões que seguem. Vamos que vamos, galerinha! Let's go! Olha só, vamos lá então para as nossas habilidades. Professor, quais serão as habilidades retratadas no encontro de hoje? Serão as habilidades de número 1 e número 13. Observa só, a habilidade número 1 fala em interagir em situações de intercâmbio oral para realizar atividades em sala de aula. Então, olha só, perceber essas situações relacionadas à oralidade, de forma respeitosa, colaborativa, trocando ideias, engajando-se em brincadeiras e jogos. Então, essa geração de um bem-estar no nosso ambiente é que vai trazer o nosso foco do encontro de hoje. Esta é a nossa habilidade de número 1, 0701. Além desta, nós iremos também tratar a habilidade de 07, número 13. Observe bem, a habilidade número 13 fala em organizar os textos em unidades de sentido. Então, a gente vai observar o texto, olha só, de maneira que a gente possa compreender unidades de sentido, dividindo, então, o texto em parágrafos, tópicos, subtópicos, explorando no texto possibilidades diversas de organização gráfica, suportes, se é um suporte de um texto digital, se é um livro, um jornal, uma revista, e, é claro, percebendo também
os diversos formatos do nosso texto. Vamos que vamos então, galerinha. 1, 2, 3, let's go. Eu trouxe esse texto inicial aqui de questão 1 para a gente dar o nosso pontapé inicial. Eu acredito que a gente até resolveu esse texto, analisou esse texto juntos no encontro passado, né, gente? No encontro passado a gente começou a partir daí. Para a gente não ficar meio perdido, eu trouxe ele novamente para a gente poder iniciar, dando o pontapé inicial aí do nosso encontro. Esse texto, gente, ele foi veiculado na prova da Unesp no ano de 2021. Ele traz aí um exemplo de anedota. Então, examine a anedota publicada pela comunidade The Language Nerds em sua conta no Facebook. Foi veiculado no dia 22 de janeiro de 2020. Professor, a comunidade do Facebook traz aí, olha só, Language Nerds. Então, são os nerds da linguagem, nerds da língua. Nerd, você sabe, é aquela pessoa que estuda muito a fundo de algo, vai muito profundamente a respeito de algum tema. E aí, se você perceber bem, olha só, já que nós estamos sabendo inicialmente, pelo próprio enunciado do texto, que nós temos um exemplo de anedota, a gente já sabe que vai ser uma geração de humor que vai ser feita. E a gente percebe language nerds. Então, a gente percebe que vai ser feito, então, um exemplo de anedota a partir do uso da linguagem. Então, professor, já posso perceber que o humor que vai ser gerado vai ser a partir de algum uso da linguagem. Perfeito. Vai ser, então, algum trocadilho, algum jogo de palavras, alguma coisa do tipo. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha, então, no texto? Olha só. Começa assim. 2 men walked into a bar. Então, a gente dá um contexto, a gente dá uma situação. 2 homens entram caminhando em um bar. 1 man ordered, olha aí, um homem pediu. Professor, mas aí tem ordenou, olha aí, ó, ordered. Pois é, gente, quando você chega em um bar, em um restaurante, algo do tipo, o verbo order, ele não vai ter esse sentido de ordem, não, tá? Ele vai ter mais o sentido de pedido. Não é o pedido que ele está pedindo para que a pessoa dê para ele, não. Mas o pedido no restaurante, tá? Então, em inglês, você usa a expressão ordered. E aí ele ordenou, ele pediu H2O. Gente, H2O todo mundo já sabe. H2O, água, né, pessoal? E aí, olha só, ponto. O outro, eram 2 homens. O outro homem diz, I'll have A2O2. Então ele diz assim, I'll have. Galerinha, anota aí que é importante. Anota que é importante. O verbo usado aí é o verbo have. Dá uma olhadinha. O verbo have é o verbo ter, de posse, mas neste sentido, nós não vamos ter essa ideia de posse. Por quê, professor? Porque quando em inglês você vai fazer um pedido em um restaurante, olha só, pedido em um restaurante, ao invés de utilizar verbos como o verbo eat ou o verbo drink, que são os utilizados para comer e beber, olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu anotar para vocês. Have vai ser utilizado no lugar de eat e drink. Isso, galerinha, é comum, tá? Ao invés de usar comer ou beber, eat ou drink, as pessoas às vezes utilizam o verbo have. E tá tudo bem. Eu não estou dizendo que eu tenho de posse. Não, não é essa a ideia. Esse have, ele está trazendo a ideia realmente do pedido. Ele vai comer, vai beber. Mas aí você usa o have. Também é utilizado esse have quando você utiliza alguma coisa que você vai ingerir, vai comer ou beber, mas você não tem essa determinação exata se é comer ou beber. Por exemplo, sorvete. Você come ou você bebe sorvete? Nenhum dos dois, né, professor? Sorvete, a gente toma sorvete. Então aí você não usa nem o verbo eat, nem o verbo drink. Você usa o verbo have, tá bom? Have ice cream. Beleza, gente? É muito usado também com as refeições do dia. Breakfast, café da manhã. Você usa have breakfast. Não é eat breakfast. Professor, eat breakfast. Tá errado. Tomar café da manhã, eat, comer o café da manhã, não é que esteja errado. Mas as pessoas não costumam utilizar. Costumam usar mais o verbo have, tá bom? Mas aí, observe só, o trocadilho que é feito, não é aí, não é no have, não. O trocadilho que é feito é lá, olha só, no to. Professor, esse to eu consigo lembrar que é o também.
to é o também. Professor, e esse também, ele marca o quê? Galera, esse também é marca de inclusão. Olha só, uma pessoa pediu a H2O, a água, e ele também pediu, ou seja, ele está somando, eu também, ele está adicionando. Para mim, também. Mas aí perceba que quando ele fala to, também, a pronúncia, eu estou falando de pronúncia, entre to e to, dois, é a mesma. A pronúncia é a mesma. Professor, quando eu tenho duas palavras que têm a mesma pronúncia igual, eu chamo essas duas palavras de quê? Eu chamo essas duas palavras de homófonas. Homófonas. Homo, igual, fono, som. Então, são duas palavras que têm sons iguais. Apesar das palavras serem diferentes, o som produzido por elas é igual. Ah, professor, dá um exemplo aí na língua portuguesa. Como é que eu vou trazer um exemplo em português de palavras homófonas? Por exemplo, eu tenho a palavra traz. Traz, tanto pode ser escrito com Z, aí é o verbo trazer. Traz água para mim, traz alguma coisa. Ele traz, ela traz alguma coisa consigo, mas eu também posso ter traz com acento e S. Se eu tiver traz com acento agudo e S, aí vai ser as costas, ela está atrás de mim. Alguma coisa que está atrás e não atrás. Ok, gente? Aí são duas palavras que são homófonas. Tá bem, gente? Homófonas. Perceba, então, o exemplo de palavras que têm a mesma pronúncia. Por exemplo, em português, nós também temos a palavra para. Para tanto pode ser verbo para, quanto pode ser a preposição. Para mim, para ele, para nós, para todo mundo. Então, nós temos aí também um exemplo de palavras homófonas. Beleza, gente? Então aí, olha só, a pessoa pediu H2O e a outra pediu H2O2. Olha aí o que é que acontece no final, tá aí até em amarelinho. The second man died. O segundo homem termina morrendo. Por quê? Porque ele ingeriu água oxigenada. Água mais oxigênio, água oxigenada. Então perceba que o cômico que é trágico dessa história é justamente isso. Ele bebeu água que era água oxigenada, então ele terminou tomando veneno. Olha aí, a anedota então sugere, letra A, o segundo homem tomou por engano a bebida do primeiro. Não, ele não tomou a bebida do primeiro, ele tomou outra bebida. Então não foi isso, ele não tomou por engano. Letra B, o funcionário do bar serviu a mesma bebida aos dois homens. Era isso que o segundo homem queria, mas isso não aconteceu. Ele não foi servido a mesma bebida. Letra C, o primeiro homem envenenou o segundo. Que o segundo foi envenenado? Foi, mas não foi o primeiro homem que fez isso. Letra D de dado, o segundo homem pretendia envenenar o primeiro. Também não. O segundo homem não teve essa ideia de envenenar, não. E nem foi o primeiro, foi a si mesmo que terminou acontecendo. Nossa resposta, então, realmente é a letra E. O segundo homem ingeriu líquido tóxico em lugar de água. Então, ele terminou tomando água oxigenada, coitado, e terminou morrendo como consequência disso. Resposta correta da questão número 1. Letra E. Aqui, gente, é só para a gente aquecer os motores. Vamos, então, para nosso segundo texto. E aí, do nosso segundo texto, a gente já passa para nossas próximas questões. Dá uma olhadinha aí no nosso segundo texto. Perceba algumas expressões-chave. Ih, professor, tá tudo misturado aí. Perceba algumas palavrinhas que são bem legais aí para você observar. O que é que significa? Onde que isso foi tirado? Que trecho é esse? Que suporte é esse daí? Muito importante. Para vocês fazerem todo esse processo de leitura, vocês vão ter 2 minutos, tá, gente? 2 minutos, tempo suficiente para vocês darem uma olhada e perceberem no nosso texto. Eu gostaria que vocês percebessem se esse texto ele é um texto formal ou um texto informal. E é claro, qual é o humor que é gerado a partir desse texto. Tá bem? 2 minutos para vocês fazerem a leitura. Boa leitura para vocês.
E aí, gente, todo mundo conseguiu visualizar, perceber que esse texto é um exemplo de texto retirado de um aplicativo de bate-papo. Então, se foi retirado do aplicativo, se é um bate-papo, as pessoas estão conversando aí, você consegue perceber, olha só, a troca de turnos. Uma pessoa fala, dá um tempo, e a pessoa responde. E vice-versa, fica fazendo essa troca de turnos de fala. Todo mundo conseguiu perceber isso? Além disso, dá para perceber também a linguagem mais informal? Dá para perceber, né, gente? É informal, não é um texto formal. É mais informal, porque é uma linguagem usada no dia a dia, é uma linguagem utilizada no cotidiano. Não precisa de nenhum floreio, de nenhum recurso linguístico, estilístico, nada disso não. Muito pelo contrário, você vai perceber um outro recurso aí, que a gente utiliza para linguagem de internet. A linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia nas redes sociais. Então, você percebe que na língua portuguesa, por exemplo, ao invés de usar também na hora de escrever, você coloca só um TB. Já é suficiente. Você escreve VC, está resolvido. Então, gente, essa linguagem mais curta, abreviada, é um traço, sim, encontrado também na língua inglesa. E aí você consegue perceber aqui, olha só, tem um montão de só 3 letrinhas. Às vezes a gente coloca isso também no nosso dia a dia, né, gente? Nas redes sociais, coloca TMJ, tamo junto. Coloca aí, por exemplo, VLW, valeu. E por aí vai. Então, só essas 3 letrinhas você já entende o que a pessoa quer te dizer. OBG, obrigado, e por aí vai, tá bom? Nesse caso aqui, você consegue perceber, olha só, vamos lá analisar aqui o texto. Nesse caso aqui, você consegue perceber que são mensagens, está sendo enviado, olha só, para mom. Então, está sendo enviado para a mãe da pessoa. Professor, mas mãe não era mother? Pois é, gente. Mom já é uma maneira informal de falar mãe, mother. Então tá aí, ó. Não é qualquer mãe, é a minha. É a minha mãe, mom. Perceba, olha só, que aqui eu tenho uma pergunta inicial, ó. Essa pessoa primeiro tá falando. Que eu vou chamar de pessoa A. A pessoa B respondeu, aqui em verde, e a pessoa A responde novamente aqui embaixo. Então a pessoa A começa perguntando assim, ó. What does IDK, LY e TTYL mean? O que é que essas siglas aqui significam? What does mean? Nós temos a ideia de o que isso significa. What does? Aí você pergunta o que é. Mean. Mean é o verbo significar. Então, o que é que essa palavra, o que essa expressão significa? Dá uma olhada aí, ó. A pessoa que está falando isso, certamente é a mãe, já com quem eu estou me falando. A mãe está perguntando por quê? Porque, gente, essas expressões aí, elas são expressões bem da internet. Talvez a mãe não tenha tanta segurança com isso. Por isso ela está perguntando, né? E aí o filho, pessoa B, está respondendo assim, ó. I don't know. Eu não sei. Love you. Amo você. Talk to you later. Falo com você depois. E aí a mãe responde, ok, tá bom então. Vou perguntar para sua irmã. Olha só que situação, hein? Ele tá, gente, respondendo a ela, ó. IDK, I don't know. Tá aí, ó. I don't know. Quando ele fala LY, love you. Quando ele fala TT, YL, olha aí, ó. Talk to you later. A gente faz com o valeu que eu mostrei para vocês, ou também. Pegou só as letras iniciais e já formou a frase. Só que quando ele juntou tudo, olha só. I don't know. Sei não. Love you. Amo você. Talk to you later. Falo com você depois. A mãe diz, ele não quer responder não. Ele não sabe responder não. Então, vou perguntar para sua irmã, tá? Já que você nunca respondeu. Já que você não soube responder, eu vou responder a sua mãe. Apesar do rapaz ter respondido, né? Apesar da pessoa aqui ter respondido. Beleza, gente? Então tá aí. É isso que gera humor aqui nesta nosso texto, tá bom, gente? É a geração de humor por conta disso. Tem aí as letrinhas, e aí a pessoa respondeu a pergunta, mas a mãe não entendeu o que foi respondido, né? Não entendeu o que foi respondido. Vamos lá, então, para a questão 2. A comicidade desse texto, desse meme, está no fato de que? Qual é a explicação, gente, para esse texto ele ser engraçado? Letra A.
A mãe conseguiu compreender as expressões da mensagem e ficou furiosa com a filha. Letra B. As irmãs criaram uma linguagem secreta a fim de escaparem da vigilância da mãe. Letra C. Há um ruído de comunicação que ocorreu após a decodificação da mensagem. Letra D de dado. O significado das expressões por ela desconhecidas ajudam no bom relacionamento da família. E letra E. Tanto a mãe quanto os filhos ficam estarrecidos com o conteúdo daquela mensagem. Galera, aqui você consegue perceber algumas expressões-chave no que a gente se refere à interação e comunicação. Vamos por partes para a gente poder compreender direitinho aí o que é que essa questão pede. Primeira coisa, o nosso comando de questão, nosso enunciado, ele está falando, olha só, da comicidade do nosso texto. Isto é, está falando mais especificamente, está cobrando de você mais especificamente o que é que faz desse texto engraçado. Por que esse texto tem graça? Vamos lá. Letra A diz que a mãe conseguiu compreender, já está errado. Já está errado. Por quê? Porque ela não conseguiu. Ela não conseguiu, por isso ela está perguntando. Minha filha, o que foi que aconteceu? Eu não consigo entender. Não, ela não conseguiu. Ela está perguntando. A pergunta inicial é justamente essa, porque ela não conseguiu entender. Ela ficou furiosa? Também não. Ela só disse, tá, ok, vou perguntar para sua irmã. Não, não ficou furiosa. Letra A é eliminada. Que tal a letra B, então, gente? As irmãs criaram uma linguagem secreta a fim de escaparem da vigilância da mãe. Gente, que nós temos uma linguagem, eu não vou dizer secreta, eu vou até colocar entre aspas, ó. Secreta, entre aspas, daquela comunidade específica, de pessoas que utilizam as redes sociais com frequência. Nós temos. É uma linguagem muito própria, muito específica daquele contexto. É muito contextual, é muito daquilo. Só se usa naquele momento. Já pensou, você está na redação do Enem, escrevendo VLW, escrevendo TB, VC. Você não vai escrever isso, gente. Não faz sentido. Não é que seja secreto, mas é algo que é muito específico daquele contexto. Só se usa naquela situação. Se não for ali, você não vai usar. Você não vai usar. Então, mas é que tá. Foram as irmãs que criaram? Não, gente. Não foram as irmãs que criaram, não. Essa linguagem que a gente está chamando aí de secreta, porque ela é usada nas redes sociais, a gente está conhecendo elas, está utilizando elas como internetês. Internetês. Como assim, professor? Que linguagem é essa? O internetês, gente, é aquela linguagem própria, utilizada somente no contexto da internet. Por isso que a gente tem esse cuidado mais específico de usar somente nesse contexto. Você não deve, de forma alguma, fazer uma prova e responder aí, ó, com internetês. Não é esse o foco, não é essa a possibilidade correta. Você não deve utilizar fora do ambiente virtual, fora do contexto internet, esse tipo de linguagem. Não é apropriada. Lembra que linguagem apropriada, língua apropriada, é sempre parecido com roupas. Roupas, a gente utiliza roupas apropriadas para fazer diferentes coisas. Não é mesmo? Então, se você vai para um evento, um casamento, uma formatura, você vai arrumado, você não vai de qualquer jeito. Da mesma forma é a linguagem. Se você está em um ambiente mais formal, você usa a língua de maneira mais formal. Se você está num ambiente mais descontraído, com pessoas mais descontraídas, que você tem intimidade, seus amigos, sua família, aí não, você pode usar a linguagem de maneira mais descontraída, não tem problema. Mas, durante o processo de linguagem no ambiente virtual, como a gente está falando aí de internetês, aí não, né, gente? Só nesse contexto. Fora dele, não dá. Letra C diz assim, ó, há um ruído de comunicação após a decodificação da mensagem. Gente, o que é um ruído? Ruído de comunicação. Esse é um termo bem específico, tá, gente? Ruído de comunicação. Gente, a comunicação, ela pode ter falhas. Isso acontece. O que é uma falha de comunicação? É quando uma pessoa quis dizer uma coisa, mas a outra pessoa, quem está ouvindo, entendeu outra. Aí há uma falha de comunicação. Isso acontece, gente. É normal
que as pessoas falhem, às vezes, na comunicação. Às vezes, você quer dizer uma coisa e a pessoa entende outra. Já passou por essa situação? Já teve alguma vez que você estava conversando com alguém e a pessoa te entendeu completamente diferente daquilo que você estava dizendo? Às vezes acontece, gente. Aí você fica, mas não foi isso que eu quis dizer. Pois é, às vezes acontece. É isso que a gente chama de ruído de comunicação. E sim, realmente ocorreu esse ruído, porque a filha respondeu, mas a mãe não compreendeu. Então, esse ruído da comunicação ocorreu após a decodificação da mensagem. Verdade. A filha decodificou, explicou para a mãe a mensagem, mas ela não entendeu. Então, nossa resposta correta está aqui, na letra C de canal educação. A letra D fala que o significado das expressões por ela desconhecidas ajudam no bom relacionamento da família. Não, gente, ela não falou isso. Não dá para a gente entender que essas expressões vão ajudar. Ela disse, não, tá ok, vou perguntar para outra pessoa. Você não me responde, vou perguntar para outra pessoa. Mas que ajuda no relacionamento da família? Não, a gente não tem essa informação. Letra E. Tanto a mãe quanto os filhos ficaram estarrecidos com o conteúdo da mensagem. A gente ficar estarrecido é quando você fica de boca aberta. Não sei o que responder quanto a isso. E tá errado. Não foi isso que aconteceu. Eles não tiveram essa reação. O filho só respondeu e a mãe não compreendeu, disse que ia perguntar para outra filha. Resposta letra E. Equivocada, não é nossa resposta. Resposta da questão número 2, letra C. Ocorre, então, um ruído de comunicação após a decodificação da mensagem. Beleza, gente? Essa foi a nossa questão de número 2. Maravilha! Vamos para frente. Olha só, mais uma questão. Let's practice. Vamos praticar. Agora, aqui a gente tem um outro tipo de texto. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Aqui, galerinha, a gente tem o nosso típico meme, pessoal. Aqui é um meme, dá uma olhadinha, ó. É um meme. Galerinha, o que é um meme? Um meme é você memetizar alguma coisa. É quando você reproduz alguma coisa famosa da cultura pop, às vezes, que todo mundo conhece, todo mundo assiste, todo mundo vê e tudo mais, para o nosso dia a dia, para situações do mundo real. E aí você consegue perceber, por exemplo, a partir da fonte lá embaixo, olha só, foi disponível no Twitter. Então você consegue perceber que esse é um texto encontrado nas redes sociais. O meme, ele é isso. É um texto das redes sociais que vai reproduzir a partir de uma visão cômica, ele gera esse humor, o que você gostaria de falar a partir de um elemento cultural. Tá bom, gente? A partir de uma frase de efeito, ou a partir de uma situação que ocorreu que todo mundo conhece. Quem nunca viu aquela expressão, por exemplo, da Nazaré Tedesco, fazendo contas e cálculos, meu Deus, para poder entender alguma coisa? Talvez muitas pessoas nem tenham assistido a novela em que aconteceu aquele momento, mas ficou tão famoso, as pessoas falaram tanto sobre isso, viralizou de uma forma que virou meme. Então todo mundo utiliza em algum local ou já viu de alguma maneira. Tá bom? Para vocês darem uma olhada nessa questão, nesse texto, vocês vão ter 2 minutinhos. Lembrando-se que meme, olha só, o gênero meme, ele tem sempre essa disposição. Você vai ter sempre texto verbal, olha só, você vai ter sempre texto misto. Professor, o que é um texto misto? Texto misto é um texto que tem tanto elemento verbal quanto elemento, não verbal. Beleza, gente? Tanto vai ter elemento verbal quanto você vai encontrar elementos não verbais. Nesse caso aqui, em todos, na verdade, não vai ter uma coisa mais importante ou mais significativa, mais... Não. Ambos os componentes têm sua importância, têm sua significação. Mais importante em um texto misto é você conseguir fazer o somatório desses dois componentes. Tá bem, gente? O mais importante é isso. Fazer a soma desses dois componentes. Tá bom, gente? Maravilha? Então, olha só. Aqui
eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês darem uma olhada nesse texto e principalmente perceberem as características que esse texto traz, tanto no verbal quanto no não verbal. Belezinha? 2 minutos, então, na tela. Boa leitura. E aí, gente, deu para perceber o somatório das informações verbais e não verbais? Olha só, importantíssimo, tá? Primeiramente, você tem que observar a imagem. Gente, primeira coisa é a imagem. Olha para o rosto dela. Essa atriz, ela é bastante famosa. E aí essa frase, ela ficou muito, muito, muito marcada neste nosso contexto, que é aqui, ó. Don't tell me to be calm. E ela vai exclama, não diga para eu ficar calma. Já teve essa oportunidade, gente, da pessoa dizer assim, fica calmo, você tá nervoso. Aí você fica ainda mais estressado. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então aqui, você já tem a situação, você já tem o contexto. Aí você sobe, vai agora para o conteúdo verbal. Olha só, conteúdo verbal diz assim, me to my parents, once I start. Então, eu para os meus pais. Então, professor, a pessoa está se identificando com essa cena. Exatamente, a pessoa está se identificando. Quando meus pais estiverem começando, olha só, ou melhor, quando eu estiver assistindo, assim que eu assisto, como é que eu vou me referir aos meus pais? Como é que eu vou tratar os meus pais? Olha aí como é que a pessoa trata os pais. Don't tell me to be calm. Não me diga para ficar calmo. Tem gente que não gosta não, viu? Tem gente que, eita. Se disser assim, não, mas fique calma, aí a pessoa fica mais estressada ainda. Então tá aí, olha só, a pessoa tá se referindo ao mesmo tempo a frase que ficou famosa, don't tell me to be calm, com a relação de pai e filho, que às vezes acontece, né? Então tá aí, questão 3, esse é o nosso texto. Vamos lá? Os gêneros digitais, questão 3, funcionam como releitura, olha só, releitura dos gêneros textuais usuais. Isso é verdade, viu, gente? Isso é verdade. Gêneros textuais digitais, eles são releituras. Por quê? Porque eles se apoiam em uma coisa que já existe. Os textos digitais, eles não criaram roda, eles não inventaram nada novo, não. A sua grande maioria, eles já são embasados nos textos que já são usados. Por exemplo, se você pensa em um e-mail.
Um e-mail, gente, é muito próximo, muito parecido com uma carta. A carta é um gênero textual nosso cotidiano, dia a dia, que hoje as pessoas não utilizam com tanta frequência. Por quê? Porque tem toda uma questão física da carta, para onde é que vai todo esse papel, o correio e tudo mais. Mas o gênero e-mail, ele é muito parecido com o gênero carta. Tem tudo da carta, só que ele é eletrônico. Vamos continuar a nossa questão. A partir, então, da silhueta e das características do texto, podemos inferir que ele pertence a um gênero digital, cujo uso social é... A gente está perguntando aqui, ó, o uso. Para que serve a função desse texto? Vamos dar uma olhada juntos? Letra A diz que esse texto ele permite aos usuários que façam atualizações breves de imagens em sua versão original ou adaptada por meio de montagens, muitas vezes com fins críticos e humorísticos. É isso, gente, que o meme faz? Lembrando que eu estou falando aqui, ó, do meme. Tá bom, gente? Eu estou me referindo aqui ao meme. É isso que o meme faz? Ele adapta com montagens, com fins críticos ou humorísticos? Não sei. Vamos continuar. Vamos letra B. Letra B diz a atualização rápida de informações a partir de acréscimos dos chamados artigos, postagens ou publicações. Não, gente. Não está sendo feita, olha só, nenhuma atualização não, viu? Nada de artigos, nada de postagens ou publicações. Isso daqui, galerinha, são as redes sociais. O Instagram, o Twitter, tudo isso aí, gente, você encontra aqui, ó. Letra B de bola. Ah, sim, é essa atualização rápida. Mas o meme não é isso. Letra C. Difundir o humor através de um conceito de imagem, vídeo, GIF, que se espalha via internet de forma viral. É para isso, gente, que é utilizado esse gênero meme para difundir o humor através de um conceito de imagem, vídeo, GIF, que vai se espalhar pela internet de maneira viral. Legal, a letra C também parece ser uma resposta interessante. Letra D. A promoção de debates por meio de mensagens publicadas abordando a mesma questão. Gente, está sendo debatida alguma ideia, algum conceito, alguma expressão coletiva de alguma coisa? Não, né, gente? Não está sendo debatido nada aí não, né? Então, nossa resposta, letra D, não é nossa resposta correta. Não está sendo debatido nada. Esta letra D, gente, está apontando aí o uso de um fórum, tá bom? O fórum é que serve para isso. Tem uma ideia inicial e a partir dela você vai publicando as suas próprias ideias, proporcionando novos debates, novas ideias e alimentando isso de maneira colaborativa. Já a letra E fala em compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Gente, compor, enviar e receber mensagens, isso aqui é o e-mail. Isso aqui é o e-mail, isso aqui não é o meme. Resposta não vai ser a letra E. Nossa resposta correta é a letra C. Você está difundindo humor através do conceito da imagem, do vídeo curto, do GIF. E a partir daquilo, você está fazendo ele espalhar-se de maneira viral. Tá bom, gente? De maneira viral. Então, essa é a nossa resposta, letra C, de Canal Educação. Professor, a letra A fala em permitir os usuários que façam atualizações breves de imagem. Gente, aqui está falando de stories. Está falando aí, ó, da versão original ou adaptada por montagens. Você está fazendo aí, então, um stories. Não é o meme, não. E com isso, galerinha, nós paramos por aqui na primeira parte do nosso encontro. Você sabe, a gente faz sempre um intervalo rápido, são apenas 3 minutinhos. É o tempo da gente se reorganizar e retornar brevemente para a gente continuar falando desse tema, tá bom, gente? Falando aí sobre piadas, sobre memes e sobre anedotas, tá bem? Eu volto já já, é só o tempo de beber uma água e estaremos de volta. Bye, bye!